Você pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Recebemos um telefonema de São Vicente, de uma ouvinte chamada Fátima, e ela deve ter ouvido a nossa exposição bíblica e faz a seguinte pergunta: as pessoas que leem a palavra andam querendo agradar a Deus. Agora a pergunta: por que ficam com doenças graves? Eu quero dizer à nossa irmã que hoje nós não temos um corpo glorificado. Hoje vivemos com um corpo, ainda na linguagem de Paulo, um corpo decrépito, um corpo fraco, um corpo debilitado, e só vamos receber um corpo novo, imortal, quando formos trasladados, como foi Enoque. Então escute só o que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18 em diante. Ele diz assim: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Então Paulo está aqui dizendo que a situação nossa corporalmente ainda é a mesma, embora não vivamos mais no pecado. E diz ele, e não só a criação, com a queda de Adão, veio a corrupção, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos. É o que a nossa consulente fala. Por que ficam doentes e doenças graves? Porque estamos ainda com este corpo físico sem redenção, ou seja, sem estar transformado para corpo imortal e para corpo incorruptível. Gememos, esperando a redenção do nosso corpo. Então o cristão é uma pessoa que tem esperança, e a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? De modo que estamos aguardando o que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Filipenses, já citada, versículo 20, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quero dizer mais à consulente Fátima que essa pregação que hoje se faz, crente não fica doente. Isso não é verdade. Crente, dizem outros, quando fica doente é porque está em pecado. Não é verdade. O crente fica doente sem ter cometido pecados que lhe dessem margem a ficar doente, porque ainda estamos esperando essa mudança em nosso corpo.
Paulo fala de Timóteo, que sofria do seu estômago. Fala de Trófimo, que deixou doente numa determinada cidade. E assim, é preciso ter cuidado para não irmos além do que está escrito. E aí estaria uma forma imprópria de se conduzir na vida cristã. Jesus cura a enfermidade? Sim, Marcos 16, 17. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Sempre cura? Não. Às vezes não cura. E aí? Fica a nossa situação prejudicada? Não. Você tem que aguentar o sofrimento, esperando na sua expectativa de que vai ter o seu corpo transformado. Paloma, é bom ler livros de autoajuda? Não. Por quê? Porque o crente deve andar amparado, como diz Paulo em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso tudo. Ora, quando eu digo que eu posso tudo em Jesus, eu não estou alegando capacidade própria para me sobrepor aos problemas. Quando eu confio em Jesus, como? Lendo a sua palavra. Como? Orando. E aí eu recebo força para me colocar acima das circunstâncias adversas. Ao passo que os livros de autoajuda transferem para nós uma ideologia de que nós somos seres capazes porque temos um eu superior interno, que seria o nosso Deus, e precisamos descobrir essa força que está em nós. É o que nos conduzem os livros da nova era, de autoajuda, e outros psicólogos que, não sendo cristãos, também transmitem a ideia de que a solução do homem é com o próprio homem. Quando Jesus declarou: eu sou a videira, vós sois as varas, a vara ou o galho não produz se não estiver ligado ao tronco, vós sem mim nada podeis fazer. Então, nós estamos aguardando essa chegada do Senhor Jesus Cristo para essa mudança. Temos aqui uma pergunta do nosso irmão Eugênio. Arcanjo são só 2 e são os principais. Pastor, classifique a hierarquia até o menor dos anjos. Quero dizer o seguinte, que a hierarquia composta do exército de Deus parte de anjo, arcanjo, querubim, serafim. Então existe uma classe hierárquica entre os anjos. E nós encontramos que arcanjo é uma classe de anjos, e essa palavra quer dizer príncipe. E entendemos que, embora a palavra arcanjo só se empregue para Miguel, arcanjo, isso não quer dizer que não haja mais arcanjos além de Miguel. Então você perguntará, mas como podemos chegar a essa conclusão? Daniel, capítulo 10, versículo 13, declara: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel,
um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então nós temos aqui Miguel, um dos primeiros príncipes. E encontramos em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, que mediante Jesus Cristo foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, poderes, potestades, principados, tudo foi criado por ele e para ele. Mostrando também, então, que Jesus criou principados que são arcanjos, ou seres mais categorizados. Agora, o que é preciso ter presente é que hoje há uma confusão, um erro gravíssimo doutrinário, eu considero uma heresia, dizer que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Ora, pense bem, se Jesus fosse Miguel, em Judas 9, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ora, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, como consta em Lucas 4,35, Jesus repreendeu o diabo, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. De modo que Jesus é uma pessoa, Miguel é outra. E dizemos mais que Jesus é o Criador, e Criador do próprio Miguel, que é uma criatura. Em João 1,3 declara: mediante ele foram criadas todas as coisas. E no livro de Colossenses 1,16, que já citamos, fala que Cristo criou principados, potestades, coisas visíveis e invisíveis. Logo, Miguel é uma criatura criado pelo próprio Jesus, que é Criador. Enquanto você pode adorar Jesus, você não pode dobrar seus joelhos diante de Miguel, que não passa de um anjo. Apocalipse 22, 18 e 19. João se prostrou diante do anjo. O anjo o repreendeu: não faças isso. Eu sou teu irmão. Adora a Deus. Ora, Jesus é Deus, humanado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, ficar claro, existe mais arcanjos além de Miguel? Sim. Base bíblica, Daniel 10 e 13, Colossenses 1,16. Só o nome de Miguel como arcanjo é que aparece na Bíblia Sagrada. Outra pergunta. Diz assim: gostaria de saber o que na linguagem bíblica quer dizer a expressão Oxalá. E a pessoa que faz a pergunta diz: vivi dentro do baixo espiritismo e lendo a Bíblia encontrei a palavra Oxalá. No candomblé, Oxalá é a entidade mestre dos orixás. Gostaria de saber o que na linguagem bíblica quer dizer Oxalá. Então queremos dizer a nossa consulente que Oxalá é uma palavra de origem árabe e quer dizer: se Deus quiser, prover a Deus ou queira Deus. É uma expressão que designa desejo, tomara que. É a pessoa que está usando a palavra Oxalá
no sentido de tomara. Se Deus quiser, tomara que aconteça isso. Então esta palavra Oxalá, como expressão bíblica, ela só é empregada nessa condição, na Bíblia. Tomara que aconteça isso, que assim se dê, prover a Deus. Essa é a nossa expressão quando encontramos na Bíblia. Agora, o outro sentido de Oxalá, na Umbanda ou no Candomblé, já tem um sentido diferente, porque é uma entidade espiritual do culto afro. E nesse particular, a Bíblia previne no capítulo 18 do livro de Deuteronômio, versículo 10 a 12, que não tenhamos relacionamento com entidades ligadas ao campo do ocultismo e do próprio satanismo. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então nossa recomendação é que quando você encontrar essa palavra Oxalá na Bíblia, troque. Se Deus quiser, prover a Deus, queira a Deus, porque a palavra que está na Bíblia designa desejo, vontade que aconteça. Temos a pergunta da Lucy, nossa consulente. Ela pergunta sobre Harry Potter. Propaga satanismo e feitiçaria entre as crianças. Sou professora secular, mas acho isso errado. O que fazer? Na verdade, Harry Potter, a série, a saga, hoje está praticamente estagnada, mas o número de livros comprados quando estavam sendo lançados periodicamente era um tipo de verdadeiro escarcéu entre as crianças, pessoas que ficavam horas e horas para pegar o primeiro exemplar de um livro seguido que era lançado. E ainda hoje na TV passam filmes que antes eram difíceis de passar, ligados ao campo do ocultismo, do satanismo, ligados a esse movimento do Harry Potter. E o que ensina esses livros? Ensinam coisas que são fora da Bíblia Sagrada. Por exemplo, você acha que os mortos que amamos realmente nos abandonam? Acha que não nos lembramos deles mais claramente do que nunca nos momentos de grande dificuldade? Sabe, Harry, de certa forma você viu seu pai na noite passada. Você o encontrou dentro de si mesmo. Onde está isso? O Prisioneiro de Azkaban, páginas 427, 428 no original em inglês. O que é que a Bíblia diz sobre a reencarnação, necromancia? Nós acabamos de ler Deuteronômio 18, 9 a 12. Entre ti não se achará quem consulte os mortos. E no livro de Hebreus 9, 27 está dito: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E essa admissão, você acha que os mortos que amamos realmente nos abandonam? É uma filosofia de cultos orientais, Igreja Messiânica Mundial, Seixo Noé, que cultuam os mortos.
E assim pensam que esses que partiram estão frequentando nossas residências e que estão observando qual a lembrança que mantemos deles. Caso a família em vida se esqueça do parente já falecido, então este parente já falecido tem o poder de fazer mal para a família. Aí se cultua o espírito da pessoa que faleceu mediante nichos levantados dentro da casa, pratinhos com feijão, com arroz, com outros guloseimas, uma vela acesa, para cultuar aquele que morreu. Culto aos antepassados é impróprio à luz da Bíblia Sagrada. De modo que vamos tirar do nosso meio, principalmente as famílias crentes, que recomendem aos seus filhos, é difícil, mas recomendem que não assistam filmes ligados a esse campo do ocultismo. E no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo declara que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, se tornarão apóstatas e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não deixe, minha prezada irmã, meu prezado irmão, que na sua casa haja crianças ainda inocentes que estejam se abeberando desses filmes ligados à criança e que tenham esses contatos com esse mundo satânico. É impróprio. Mais uma resposta para o Roberto. Ele diz assim: um professor de informática me disse que pega todas as coisas boas dos espíritas, dos católicos, dos evangélicos, dos maçons e demais religiões. Eu lhe disse que ele parece um CPU. Não sei se é CPU ou CPV. Um computador, o que mais poderia lhe aconselhar? Ora, irmãos, é muito simples. Coisas boas dos espíritas, coisas boas dos católicos, coisas boas dos maçons, coisas boas do evangelho. Para considerar determinado ensino como bom, nós temos uma regra, uma maneira de medir, certo ou errado. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Essa pessoa que assim se pronuncia, ela está querendo ser um tipo de adorador de Deus chamado eclético. Serve tudo, um pouquinho de cada lado. Não dá. Jesus exige dedicação absoluta. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder por amor de mim, a achará. Entrai pela porta estreita, de modo que a dedicação nossa é exclusiva ao que Jesus ensina e não o que as religiões ensinam. Reconhecemos que há pessoas boas em todas as religiões, virtuosas, mas o ensino tem que ser de acordo com a palavra de Deus.